A chuva martelava no para-brisa do Civic prata enquanto Clara Tavares dirigia pela Avenida Ipiranga. No banco de trás, Sofia, de apenas 5 anos, cantarolava uma música da Frozen, balançando as perninhas que mal alcançavam o chão. "Mamãe, o papai vai gostar do bolo?" A menina perguntou pela 3ª vez. "Vai amar, meu amor." Clara sorriu pelo retrovisor. "É o favorito dele, chocolate com morango." Eram quase 9 da noite. Gabriel estaria chegando do hospital em meia hora. E Clara queria que tudo estivesse perfeito. Era aniversário de casamento, 10 anos, uma década. E ela tinha algo importante para dizer a ele. Algo que não poderia mais adiar. O sinal ficou vermelho na esquina de Protásio Alves. Clara parou, tamborilando os dedos no volante, nervosa. Como ela ia contar? Como começaria aquela conversa impossível? "Gabriel, eu conheci alguém." Não, horrível. "Precisamos conversar sobre nós." Clichê demais. "Eu não sou mais feliz." Cruel. O sinal abriu. Clara acelerou. Ela não viu o Gol preto que vinha em alta velocidade pela perpendicular. Não viu que ele não diminuiu no sinal vermelho dele. Só viu quando já era tarde. Faróis ofuscantes. O grito de Sofia. Metal se retorcendo. O impacto foi violento. O Civic rodou, bateu no poste. O airbag explodiu no rosto de Clara. Dor, confusão, sangue. "Sofia!" Ela gritou tentando se virar. "Sofia!" A menina estava desacordada, sangue escorrendo da testa. Então a porta do motorista foi arrancada. Mãos rudes a puxaram para fora. 2 homens, rostos cobertos por bandanas, olhos frios. "A bolsa! Dá a bolsa!" "Minha filha, por favor, minha filha está machucada!" "A bolsa!" Clara entregou, mãos tremendo. "Por favor, chamem a ambulância! Minha filha!" Um dos homens vasculhou a bolsa, jogou fora, frustrado. "Não tem nada, cadê o dinheiro?" "Eu não tenho, por favor!" O outro homem olhou para dentro do carro, viu Sofia. "Tem uma criança, vamos embora." Mas o primeiro estava nervoso, desesperado. Clara viu quando ele puxou a arma. Viu nos olhos dele que algo estava errado, muito errado. Ele não era bandido experiente. Estava sob efeito de algo, mãos tremendo. "Por favor," ela sussurrou. "Eu tenho uma filha." O tiro ecoou na noite chuvosa. Clara caiu, a mão indo para o pescoço onde a bala entrara. Ela viu o céu escuro, sentiu a chuva fria no rosto. Ouviu os homens gritando, o Gol arrancando em velocidade. E ouviu Sofia chorando fracamente. "Mamãe, mamãe." Clara tentou responder, mas apenas sangue veio de sua boca. Ela estendeu a mão na direção do carro, tentando alcançar a filha. Mas a escuridão veio primeiro. Quando Gabriel chegou ao hospital, seu próprio local de trabalho, ironicamente, já era tarde. Clara morrera antes da ambulância chegar. Sofia sobreviveu mais 2 horas, mas os ferimentos internos eram extensos demais. Ele segurou a mão pequena da filha enquanto os monitores apitavam a linha reta final. Sozinho na sala de emergência, cercado por colegas que não sabiam o que dizer, Gabriel Tavares assistiu tudo que amava no mundo desaparecer. E algo dentro dele morreu também. O bip do pager ecoou pelo corredor do Hospital Moinhos de Vento às 23h47 de uma terça-feira. Dr. Gabriel Tavares estava terminando anotações de uma cirurgia anterior quando recebeu a chamada. Ferimento por arma de fogo no tórax, chegando em 3 minutos. Ele suspirou, guardou a caneta no bolso do jaleco e caminhou com passos medidos até o pronto-socorro. Aos 43 anos, Gabriel tinha a aparência de quem envelhecia bem. Cabelos ainda fartos, mas grisalhos nas têmporas. Postura ereta, movimentos precisos. Seus olhos azuis eram frios, distantes, do tipo que via através das pessoas sem realmente vê-las. Colegas o respeitavam, mas não se aproximavam. Pacientes confiavam nele, mas não se sentiam confortados. Ele era, em todos os sentidos, uma máquina eficiente, e máquinas não sentiam.
Gabriel! Doutora Mariana Costa veio correndo pelo corredor, já vestindo o avental cirúrgico. GSW com pneumotórax presumido. Você é o cirurgião de plantão? Sim. Gabriel começou a vestir as luvas. Idade do paciente? 30 e poucos. Homem. Ferimento por arma de fogo no tórax esquerdo. Provavelmente atingiu o ventrículo. Está perdendo muito sangue. Sala preparada? Preparando agora. Banco de sangue alertado. As portas automáticas se abriram e paramédicos correram para dentro empurrando a maca. O homem estava coberto de sangue, respirando com dificuldade, semiconsciente. 38 anos, identificação desconhecida. O paramédico relatou rapidamente. Encontrado na zona norte com ferimento por arma de fogo. Pressão 80/40 e caindo. Saturação 88%. Colocamos 2 acessos calibrosos, correndo cristalóides. Gabriel assumiu o comando instantaneamente, fazendo a avaliação primária enquanto corriam para a sala de trauma. ABCDE rápido. Via aérea? Pérvia, mas comprometida. Prepare intubação. Ele examinou o tórax. Ferimento de entrada visível no lado esquerdo do peito. Sangue borbulhando. Não havia saída. A bala ainda estava dentro. Pneumotórax tensional. Precisamos de drenagem torácica agora. Mariana já estava preparando. Lidocaína local? Não temos tempo. Ele vai entrar em parada em minutos. Gabriel pegou o kit de toracostomia. Alguém segura ele. 2 enfermeiras imobilizaram o paciente. Gabriel localizou o ponto. 5º espaço intercostal, linha axilar média. Em movimento preciso e brutal, ele fez a incisão e inseriu o dreno. O silvo de ar escapando foi seguido por jorro de sangue. Hemotórax maciço, Gabriel murmurou. Vamos para o centro cirúrgico, agora. Eles correram pelos corredores. Gabriel gritando ordens. Tipo sanguíneo, preparar toracotomia de emergência, chamar segundo cirurgião. O hospital virou um borrão de luzes fluorescentes e portas batendo. Na sala de cirurgia, Gabriel lavou as mãos com rapidez mecânica. Através da janela de vidro, via a equipe preparando o paciente, limpando o tórax, conectando monitores, Mariana preparando anestesia. Ele não vai durar muito, Mariana disse quando Gabriel entrou na sala cirúrgica. Perdeu muito sangue, pressão está despencando. Então precisamos ser rápidos, Gabriel se posicionou. Começando toracotomia anterolateral esquerda. Bisturi, incisão, camadas de tecido se abrindo sob suas mãos experientes. Gabriel trabalhava com precisão de máquina, sem pressa, sem pânico, sem emoção. Apenas técnica. Afastador, afastador. Aspiração, aspirando. Ele abriu a cavidade torácica e encontrou o que esperava. Sangue acumulado, pulmão colapsado e lá, perfurando o pericárdio. Lesão cardíaca, ele anunciou. Ventrículo esquerdo, preparando o reparo. Suas mãos se moviam quase sozinhas agora. Anos de treinamento, centenas de cirurgias. Ele poderia fazer isso dormindo. Foi quando viu a tatuagem. No lado direito do tórax do paciente, parcialmente coberta por sangue, havia uma tatuagem elaborada. Um corvo segurando uma caveira, com asas estendidas. E embaixo, em letras góticas, voa com os anjos. Gabriel congelou. As mãos, sempre tão firmes, tremeram. Gabriel, Mariana percebeu. Você está bem? Ele não respondeu. Estava olhando fixamente para aquela tatuagem. Aquela tatuagem específica que vira apenas uma vez antes, em fotos de segurança borradas, 15 anos atrás, no braço de um dos homens que fugiram da cena do crime. O homem que matou sua família. Gabriel, Mariana elevou a voz. Ele está entrando em fibrilação. Os monitores apitaram. O coração do homem na mesa estava falhando. E Gabriel tinha a escolha que fantasiara por 15 anos. Salvar ou deixar morrer. Justiça ou vingança. Hipócrates ou Hamlet. Seus olhos encontraram os de Mariana por cima das máscaras. Ela não sabia, não fazia ideia de quem estava naquela mesa. Gabriel, eu preciso de você aqui, agora. Algo dentro dele se quebrou, ou se remontou, ele não sabia. Suas mãos se moveram. Desfibrilador 200 joules. Carregando, afastem, choque. O corpo convulsionou, linha reta.
Novamente, 300. Choque. Linha reta. Epinefrina 1 mg. Massagem cardíaca. Gabriel começou as compressões, sentindo as costelas do homem sob suas palmas. O homem que dirigira o carro. O homem que estivera lá quando Clara e Sofia morreram. Eu poderia parar, pensou. Simplesmente parar. Ninguém saberia. Mas suas mãos continuavam. Compressão após compressão. Ritmo, entrou Mariana. Ainda em fibrilação. Choque novamente. 360. Choque. E então, pip, pip, pip. Ritmo sinusal. Temos pulso, anunciou Mariana aliviada. Pressão subindo. 90/60. Gabriel olhou para o monitor. O coração voltara a bater. Ele salvara o homem. Salvara o assassino de sua família. Continue a cirurgia, disse ele, voz morta. Preciso reparar a lesão ventricular. E ele fez, com mãos que não tremiam mais, com precisão robótica. Gabriel Tavares suturou o coração do homem que destruiu o dele. A cirurgia durou mais 3 horas. Gabriel reparou a lesão cardíaca, reconstruiu vasos danificados drenando sangue acumulado, verificou cada centímetro de tecido. Trabalhou em silêncio absoluto, respondendo apenas quando perguntado, ignorando as tentativas de Mariana de fazer conversa casual. Quando finalmente fechou o tórax com a última sutura, eram quase 4 da manhã. Bom trabalho, Mariana disse, tirando as luvas. Achei que perdéssemos esse. Gabriel descartou seu material e saiu da sala sem outra palavra. No vestiário, ele ficou parado diante da pia por longos minutos, apenas olhando seu reflexo no espelho. Rosto pálido, olhos vermelhos de cansaço, respingos microscópicos de sangue no pescoço que a máscara não cobriu. Sangue do assassino de sua família. Ele lavou as mãos compulsivamente, esfregando até a pele ficar vermelha, mas não conseguia se sentir limpo. Eu salvei ele, pensou. Eu realmente salvei ele. A porta se abriu. Mariana entrou, ainda em roupa cirúrgica. Ei, ela disse suavemente. Você está agindo estranho. Mais estranho que o normal, quero dizer. Estou cansado. Mentira. Ela cruzou os braços. Trabalho com você há 8 anos, Gabriel. Sei quando algo está errado. Você congelou lá dentro. Por alguns segundos você simplesmente parou. Foi nada. Você viu algo na tatuagem do paciente. Não era pergunta. O que foi? Gabriel continuou lavando as mãos. Paciente tem identificação? Não, sem carteira, sem celular, sem nada. Apenas as roupas ensanguentadas. Mariana se aproximou. Gabriel, me conta, por favor. Ele finalmente parou, secou as mãos, olhou para ela. Mariana, que o conhecia desde a residência, que estivera no funeral de Clara e Sofia, que nunca o pressionara, mas sempre estivera lá. Aquela tatuagem, ele disse baixo. Eu a vi antes, há 15 anos, em fotos de segurança. Mariana regalou os olhos, entendendo lentamente. Não, o homem que eu acabei de salvar. Gabriel se virou para encará-la. É um dos homens que mataram minha família. O silêncio que seguiu foi absoluto. Você tem certeza? Mariana finalmente sussurrou. Absoluta. Aquela tatuagem é única. E eu passei 15 anos olhando para aquelas fotos, Mariana. Eu conheço cada detalhe. Meu Deus! Ela se sentou em um banco. O que você vai fazer? Não sei. Você precisa chamar a polícia. Delegado Becker, ele ainda trabalha no caso, não é? Aposentou, mas mantém contato. Gabriel se sentou também, cabeça nas mãos. Mas não temos provas, Mariana. Uma tatuagem não é evidência. Ele vai negar e vai estar certo. Tecnicamente, eu não posso provar nada. Mas você sabe. Eu sei. Ele olhou para ela. E agora eu salvei a vida dele. Fui contra todo o instinto que tenho. Poderia ter deixado ele morrer lá, ninguém saberia. Mas você não deixou. Não deixei. Ele riu sem humor. 15 anos imaginando o que faria se tivesse a chance. E quando tive, simplesmente não consegui. O juramento foi mais forte que o ódio. Mariana pegou a mão dele. Isso te torna melhor que ele, melhor que o assassino.
Não me sinto melhor. Me sinto covarde. Você não é covarde, você é médico. Fez o certo. O certo seria aquele maldito estar morto, pagando pelo que fez. Não aqui, vivo, porque eu salvei. Gabriel matou minha esposa. A voz de Gabriel quebrou. Matou minha filha de 5 anos e eu acabei de dar a ele uma segunda chance de vida. Lágrimas que ele não derramava há anos finalmente vieram. Mariana o abraçou enquanto ele desmoronava, todo o controle, toda a frieza, todo o profissionalismo derretendo em soluços violentos. Eu não consigo, ele chorou. Não consigo continuar fingindo que está tudo bem, que eu superei, porque não superei, Mariana, nem um dia, nem uma hora. Eu sei, Mariana sussurrou, eu sempre soube. Eles ficaram assim por longos minutos. Gabriel se permitindo pela primeira vez em anos ser humano, ser quebrado, ser real. Quando finalmente se separaram, ele limpou o rosto, tentando se recompor. Desculpa, ele disse. Nunca se desculpe por ser humano. Mariana segurou o rosto dele, forçando-o a olhar nos olhos dela. Mas agora, você precisa decidir o que vai fazer, porque aquele homem vai acordar. E quando acordar, você terá que encará-lo. Gabriel assentiu devagar. Eu sei. Quer que eu fique quando você for falar com ele? Não. Isso preciso fazer sozinho. Então vou verificar o pós-operatório dele. Você descansa um pouco. Ela se encaminhou para a porta e então parou. Gabriel, seja qual for sua decisão, eu te apoio. Mas não faça algo que você não possa desfazer. Depois que ela saiu, Gabriel ficou sozinho no vestiário silencioso. Ele puxou a carteira do bolso e abriu para a foto que carregava há 15 anos. Clara sorrindo, Sofia no colo, ambas usando tiaras de princesa em alguma festa de aniversário. Desculpa, minha filha. Desculpa por não conseguir deixá-lo morrer. Desculpa por ser fraco. Mas a foto não respondia. Nunca respondia. Gabriel guardou a carteira e saiu do vestiário. Tinha um assassino para visitar. O paciente foi movido para a UTI pós-operatória às 6 da manhã. Gabriel não foi para casa. Em vez disso, ficou no hospital, vagando pelos corredores, tomando café ruim da máquina, evitando conversas. A cada hora checava o status. Ainda sedado, sinais vitais estáveis, prognóstico bom. Bom. O assassino teria um bom prognóstico. Às 2 da tarde, Mariana o encontrou dormitando em uma cadeira desconfortável na sala de descanso dos médicos. Ele acordou. Ela disse simplesmente. Gabriel se levantou imediatamente, todo o resquício de sono desaparecendo. Como está? Confuso, com dor, mas lúcido. Perguntou onde estava. Mariana hesitou. Perguntou também quem operou ele. Disse que quer agradecer. Gabriel soltou uma risada amarga. Agradecer. Você não precisa ir lá. Posso dizer que você está ocupado? Não. Gabriel endireitou o jaleco. Preciso ver o rosto dele. Preciso confirmar. Eles caminharam juntos até a UTI. Gabriel parou do lado de fora da porta de vidro do quarto, observando. O homem estava deitado na cama, conectado a diversos monitores e drenos. Tinha aparência desgastada, cabelo raspado, barba por fazer, pele marcada por cicatrizes antigas. Mas estava acordado, olhando para o teto. Quer que eu entre com você? Mariana perguntou. Não, espera aqui. Gabriel respirou fundo e entrou. O homem girou a cabeça, olhos encontrando os dele. Por um segundo, apenas se observaram. Doutor, o homem disse, voz rouca. Sim, eu sou o Dr. Tavares, fui seu cirurgião. Obrigado. Ele tentou se sentar, gemeu de dor. Obrigado por salvar minha vida. As palavras eram como vidro na garganta de Gabriel. Ele forçou expressão neutra, aproximando-se da cama. Qual seu nome? Rodrigo. Rodrigo Ferreira.
Rodrigo, Gabriel repetiu. O nome do assassino de sua família. Finalmente tinha um nome. Você foi baleado. Lembra o que aconteceu? Rodrigo desviou o olhar. Não muito. Estava no lugar errado, hora errada. Coisas da Zona Norte. Entendo. Gabriel checou os monitores, mais por hábito que necessidade. Você tem família? Alguém que devemos contatar? Rodrigo hesitou. Tenho uma companheira, Jéssica, e uma filha pequena, Isabela. Uma filha. O assassino tinha uma filha. Gabriel sentiu Billy subir. Elas sabem que você está aqui? Não sei. Não sei se alguém avisou. Rodrigo finalmente olhou para ele novamente. Doutor, eu vou ficar bem. Vou poder voltar para casa. Se não houver complicações, sim. O ferimento foi sério, mas reparável. Obrigado. Sério, muito obrigado. Lágrimas apareceram nos olhos de Rodrigo. Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela precisa do pai. E eu tinha uma filha de 5, Gabriel pensou, que precisava da mãe. E você tirou ela de mim. Descanse, Gabriel disse, voz controlada. Vou verificar você mais tarde. Ele começou a sair, mas Rodrigo o chamou. Doutor, posso perguntar uma coisa? Gabriel parou. O quê? Por que o senhor faz isso? Salvar pessoas como eu? Deve ver tanta gente ruim passar por aqui. Criminosos, bandidos. Por que salvar gente que não merece? A pergunta perfurou Gabriel como uma lâmina. Ele se virou lentamente. Porque eu fiz um juramento. Salvar vidas. Todas as vidas. Mesmo as que não merecem. O senhor é um homem bom. Não sou. Apenas um médico fazendo o seu trabalho. Ele saiu antes que pudesse dizer ou fazer algo irreversível. No corredor, Mariana o esperava. E então? É ele. Tenho certeza agora. O que você vai fazer? Gabriel olhou pela janela de vidro. Rodrigo, deitado na cama, vulnerável, fraco, completamente à mercê dos médicos que o mantinham vivo. Vou ligar para Becker. O delegado merece saber. Delegado Renato Becker chegou ao hospital em menos de 1 hora. Aos 50 anos, aposentado há 2, ele ainda tinha a aparência de quem passara décadas perseguindo criminosos. Ombros largos, olhar desconfiado, andar cansado de quem viu demais. Gabriel, ele apertou a mão firmemente. Faz tempo, quase 1 ano, desde o aniversário de 15 anos do incidente. Becker assentiu sombriamente. Ainda penso naquele caso todo dia. O que escapou, a justiça que nunca veio. Ele olhou ao redor do corredor vazio. Seu telefonema foi vago. Disse que tinha informações. Mais que informações, Gabriel o guiou até uma sala de reuniões vazia. O homem que baleou minha família está aqui, neste hospital. Eu operei ele ontem à noite. Becker ficou imóvel. Você tem certeza? A tatuagem, Renato, aquela do corvo, está no corpo dele, exatamente como nas fotos de segurança. Puta merda. Becker se sentou pesadamente. Depois de 15 anos, qual o nome dele? Rodrigo Ferreira, 38 anos, mora na Zona Norte. Becker já estava pegando o celular, fazendo anotações. Vou passar o nome pelo sistema, ver se tem ficha. Provavelmente tem. Mas, Renato, Gabriel se inclinou para a frente. Uma tatuagem não é prova suficiente, é? O delegado suspirou. Não, precisamos de mais. Confissão, testemunhas, evidências físicas. E, depois de 15 anos, ele balançou a cabeça. Vai ser difícil, muito difícil. Então, o que fazemos? Eu falo com ele. Interrogatório informal, como parte da investigação do tiro de ontem. Vejo se ele escorrega, se confessa algo. Olhando para Gabriel. Mas você precisa ficar longe. Emocionalmente você está comprometido. Se ele descobrir quem você é... Eu sei, encostou-se na cadeira. Mas não posso simplesmente deixar passar, Renato. Não de novo. E não vai. Becker colocou a mão no ombro dele. Prometo que vou fazer tudo dentro da lei para prender esse filho da puta. Mas preciso que você confie em mim e que não faça nada precipitado.
Gabriel assentiu, mas ambos sabiam que era promessa vazia. Becker interrogou Rodrigo na tarde seguinte. Gabriel assistiu de longe através do vidro da UTI, enquanto o delegado, oficialmente apenas checando o incidente do tiroteio, fazia perguntas casuais. Rodrigo era cuidadoso. Respondia pouco, alegava não lembrar de detalhes. Quando Becker perguntou sobre a tatuagem, ele apenas disse: "Fiz quando era jovem e idiota. Não significa nada." "Você já foi preso?" Becker perguntou casualmente. Rodrigo hesitou. "Sim, uns anos atrás. Roubo, porte. Cumpri a pena. Tô limpo agora." Mentira. Ninguém volta da vida do crime tão facilmente. E na noite de 14 de outubro de 2011, lembra onde estava? Gabriel viu Rodrigo ficar tenso. Apenas por um segundo, mas ficou. 2011? Cara, faz 15 anos. Não lembro. Tente. Era uma terça-feira chuvosa, Zona Leste, Avenida Ipiranga. Não lembro, desculpa. Becker tentou mais alguns ângulos, mas Rodrigo se fechou. Sabia o jogo. Tinha experiência com polícia. Quando o interrogatório acabou, Becker encontrou Gabriel no corredor. "Ele sabe", Becker disse. "Quando mencionei a data, ele reconheceu, mas é esperto. Não vai confessar assim. Então ele vai sair livre, de novo. Não se eu puder evitar. Vou investigar, pressionar, ver se encontro algo. E se não encontrar?" Becker não respondeu. Não precisava. Naquela noite, Gabriel ficou no hospital até tarde, revisando prontuários, evitando ir para casa onde o silêncio o esperava. Às 11, foi verificar Rodrigo uma última vez. O quarto estava escuro, apenas a luz dos monitores piscando. Rodrigo parecia dormir. Gabriel ficou parado na porta, observando. Seria tão fácil desligar o monitor, injetar a droga errada, provocar parada cardíaca. Ninguém saberia. Mas ele sabia que não faria. Não era assassino. Não importava o quanto quisesse ser. "Doutor?" Gabriel deu um pulo. Rodrigo estava acordado, olhando para ele. "Desculpa, não queria acordar você." "Eu não estava dormindo, dor." Rodrigo se ajeitou na cama. "O senhor está aqui todo dia, toda hora, sempre me checando." "É meu trabalho." "É mais que isso." Rodrigo estudou. "O senhor me olha diferente, como se... não sei, como se me conhecesse." Gabriel ficou imóvel. "Não te conheço." "Mas quer me conhecer, quer saber quem eu sou, de onde venho." Rodrigo riu sem humor. "O delegado que veio também, fazendo perguntas sobre 2011, sobre a Ipiranga." E eu sei por quê." Rodrigo se sentou apesar da dor visível. "Eu não sou burro, doutor. Aquela noite, aquele acidente foi notícia grande. Mulher e criança mortas. E eu tenho essa tatuagem que apareceu nas fotos de segurança." O silêncio entre eles era denso. "Você estava lá", Gabriel disse. Não era pergunta. Rodrigo fechou os olhos. "Sim." A confissão foi como um tiro no peito de Gabriel. Todas as suspeitas confirmadas com uma palavra simples. "Você dirigia o carro." Gabriel continuou, voz tremendo. "Sim." "E você viu quando seu comparsa atirou em minha esposa." Rodrigo abriu os olhos devagar, chocado. "Sua esposa?" "Clara Tavares e minha filha, Sofia. 5 anos." Gabriel se aproximou da cama, mãos tremendo. "Você estava lá, você é a razão pela qual eu passei 15 anos sozinho. A razão pela qual eu não tenho mais família." "Meu Deus," Rodrigo sussurrou, horrorizando-se. Você é o marido, o pai. E você é o homem que eu salvei. Irônico, não é?" Rodrigo começou a chorar. "Eu não sabia, eu juro que não sabia que era você quando o Senhor me operou. Você sabia que matou uma mulher e uma criança. Isso deveria ser suficiente." Eu sei, Rodrigo soluçou. "Você acha que eu não penso nisso todo dia? Que não me arrependo? Eu era jovem, drogado, desesperado, mas isso não justifica, nada justifica." Gabriel o encarou, tremendo de raiva contida. "Então confesse!
Vá à polícia, confesse, pague pelo que fez. E minha filha? Rodrigo olhou para ele com olhos vermelhos. Ela tem 7 anos. Se eu for preso agora, ela cresce sem pai. Como sua filha morreu sem mãe. A comparação foi como um tapa. Não ouse, Gabriel sibilou. Não ouse comparar. Sua filha está viva. A minha está morta. Eu sei que não há comparação. Mas ela é inocente nisso. Rodrigo limpou as lágrimas. Doutor, Gabriel, eu não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas estou te pedindo. Me dê uma chance de fazer algo certo antes de ir preso. Deixe eu colocar minha filha em um lugar seguro, com minha companheira, longe da Zona Norte. Depois eu confesso tudo, juro. Por que eu acreditaria em você? Porque você me salvou. Rodrigo segurou a lateral da cama, apertando até os dedos ficarem brancos. Você tinha todo motivo para me deixar morrer, mas não deixou. E isso significa algo sobre quem você é. Você é melhor que eu. Sempre foi. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: me conta tudo. Exatamente o que aconteceu naquela noite e quem mais estava envolvido. Por quê? Porque se vai confessar, quero saber a verdade completa. Não a versão da polícia, não especulações. A verdade. Rodrigo hesitou, então assentiu. Tudo bem, você merece saber. E ele começou a falar. Eu tinha 23 anos. Rodrigo começou olhando para o teto. Viciado em crack, sem trabalho, vivendo na rua mais da metade do tempo. Conheci um cara, Marcão. Ele disse que tinha um trabalho fácil, só precisava de motorista. Gabriel puxou uma cadeira e se sentou, braços cruzados. Continue. Marcão disse que ia ser simples. Seguir um carro, dar batida, pegar a bolsa da mulher, fugir. Ele sabia que ela acabara de receber dinheiro, herança grande, 50 mil em cheques que ela ia depositar no dia seguinte. O estômago de Gabriel revirou. Como ele sabia? Disse que tinha informação interna, alguém próximo da família. Rodrigo olhou para ele. Eu não perguntei detalhes. Estava desesperado por dinheiro para comprar droga. Topei sem pensar. E então, seguimos o carro dela pela Ipiranga. Quando parou no sinal, eu acelerei e bati de lado. Não forte demais, só o suficiente para desorientar. Sua voz estava tremendo agora. Marcão pulou do carro, arrancou ela de dentro, pegou a bolsa. Mas os cheques não estavam lá, só uns 100 reais em dinheiro. Porque os cheques estavam no porta-luvas, Gabriel disse, lembrando. A polícia os encontrou depois. Marcão ficou louco, drogado e louco. Gritou com ela, exigiu mais dinheiro. Ela disse que não tinha, que a filha estava machucada, precisava de ajuda. Rodrigo fechou os olhos. Eu gritei para ele voltar para o carro, mas ele sacou a arma. Eu nem sabia que ele tinha arma. E você não fez nada. Eu congelei, estava em pânico. Rodrigo estava chorando abertamente agora. Ouvi o tiro, vi ela cair e simplesmente dirigi, fugi, deixei ela morrendo na rua. E a criança? Gabriel mal conseguia falar. Eu não sabia que tinha criança até ver no noticiário depois. Disseram que ela morreu no hospital. Uma criança de 5 anos, por causa de 100 reais e crack. Meu Deus! Gabriel levantou, caminhou até a janela. Precisava se afastar antes de fazer algo irreversível. Onde está Marcão agora? Ele perguntou, voz controlada. Morto. Levou tiro numa briga de gangue 3 anos depois. Karma, talvez. E a pessoa que deu informação sobre o dinheiro, quem era? Rodrigo hesitou. Eu não deveria saber, mas ouvi Marcão no telefone antes. Ele chamou a pessoa de cunhado. O mundo parou. O quê? Gabriel girou. Ele disse: o cunhado confirmou que ela vai estar sozinha. Eu lembro porque achei estranho na época, porque um cunhado dedurava a família. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cunhado. Clara só tinha um irmão, morto em acidente anos antes do casamento. Mas tinha uma irmã, Fernanda, e Fernanda era casada com Marco. Gabriel sussurrou. Marco Andrade. É esse o nome? Rodrigo perguntou.
Gabriel não respondeu. Estava processando, memórias explodindo em sua mente como fogos de artifício. Marco, sempre presente, sempre solícito, estivera no funeral, destruído de dor, ou fingindo. Continuara amigo de Gabriel por anos depois, até se mudarem para o Rio 5 anos atrás. Enviava cartões de Natal, telefonava ocasionalmente para ver como você está. E fora ele planejara tudo. Mas por quê? Gabriel murmurou. Por que ele faria isso? Dinheiro, disse Rodrigo simplesmente. Marcão disse que o cunhado ia ficar com metade, que ele tinha dívidas grandes, precisava do dinheiro dela. Gabriel lembrou vagamente. Marco sempre reclamava de problemas financeiros. Clara mencionara uma vez que a irmã estava preocupada, mas planejar assassinato? Tem mais, Rodrigo disse hesitante. Marcão disse que o cunhado odiava você, algo sobre você ter roubado a mulher que ele amava. Isso não faz sentido. Marco casou com Fernanda antes de eu conhecer Clara. Então caiu a ficha. Clara conhecera Marco primeiro. Eles namoraram brevemente na faculdade antes dela conhecer Gabriel. Foi algo que Gabriel sempre soubera, mas nunca pensara muito sobre. Relacionamento juvenil que não deu certo. Marco nunca superara. E quando Clara herdou dinheiro substancial dos avós, a herança que deveria depositar no dia seguinte ao assassinato, Marco viu sua chance: eliminar Clara, ficar com o dinheiro através de algum esquema e talvez de forma doentia, punir Gabriel por roubar ela. Meu Deus! Gabriel se sentou pesadamente. Ele estava no funeral, segurou minha mão, disse que faria qualquer coisa para me ajudar. Eu sinto muito, Rodrigo disse. Eu não sabia de nada disso, era só um motorista idiota e drogado. Gabriel olhou para ele. Você vai me dar isso por escrito. Tudo, com detalhes sobre como entrar em contato com pessoas que possam confirmar sua conexão com o Marcão. Eu dou, mas, minha filha, por favor, me dê alguns dias para colocar ela em segurança antes de eu me entregar. Ela tem problema de saúde, cardiopatia congênita. Precisa de cirurgia eventualmente, mas não temos dinheiro. Gabriel ficou imóvel. Cardiopatia? Defeito no septo ventricular. Ela nasceu assim, precisa de cirurgia eventualmente, mas não temos dinheiro. Limpou as lágrimas. Irônico, não é? Você é cirurgião cardíaco. Poderia salvá-la, mas eu sou a última pessoa no mundo que deveria pedir isso. O universo tinha um senso de humor cruel. Uma criança com problema cardíaco, filha do homem que matou sua filha. Qual é o nome dela? Gabriel ouviu-se perguntar. Isabela. Isabela Ferreira. E a mãe, Jéssica, ela sabe sobre 2011? Não, ela sabe que tenho passado criminal, mas não os detalhes. Acha que fui apenas ladrão. Gabriel olhou para ele suplicante. Por favor, não deixe ela pagar pelos meus pecados, nem minha filha. Gabriel se levantou. Preciso pensar sobre tudo isso. Quanto tempo eu tenho? Até eu decidir. Gabriel caminhou até a porta, então parou. Uma pergunta. Você se arrepende? Todo dia da minha vida. Arrependimento não traz minha família de volta. Eu sei, mas é tudo que eu tenho para oferecer. Gabriel saiu sem outra palavra. Gabriel dirigiu sem rumo pela cidade por horas. Porto Alegre à noite era um borrão de luzes e sombras. Ele passou pela Ipiranga, a avenida onde tudo acontecera. Parou no lugar exato do acidente. Ele sabia de cor, ainda marcado sutilmente por manchas antigas no asfalto. 15 anos. E finalmente tinha respostas. Mas as respostas traziam mais perguntas. Marco, como ele não percebera? Como fora tão cego? Seu celular tocou. Mariana. Onde você está? Ela perguntou preocupada. Saiu do hospital sem avisar. Dirigindo. Para onde? Não sei. Silêncio, então. O que aconteceu? Fale comigo. Gabriel contou tudo. A confissão de Rodrigo, o envolvimento de Marco,
a filha cardiopata, o pedido impossível. Quando terminou, Mariana ficou quieta por um longo momento. Vem para minha casa, ela disse finalmente. Não deveria estar sozinho agora. Mariana, por favor, como amiga, vem. Ele foi. O apartamento de Mariana era acolhedor, o oposto da casa vazia de Gabriel. Cheio de plantas, fotos de família, cores quentes. Ela fez chá e eles se sentaram na varanda, olhando a cidade. Então, Mariana disse depois que ele repetiu tudo mais calmamente. O que você vai fazer? Não sei. A parte racional diz ir à polícia, dar as informações, deixar a justiça seguir seu curso. E a parte não racional? Quer fazer Marco pagar, pessoalmente, dolorosamente. Gabriel tomou um gole de chá. Mas ele está no Rio, fora do meu alcance. Você poderia viajar. E fazer o quê? Matá-lo? Me tornar assassino também? Gabriel balançou a cabeça. Não sou esse homem. Mas está considerando. Estou. Ele olhou para ela. Isso me faz monstro? Faz você humano. Mariana pegou a mão dele. Gabriel, você passou 15 anos carregando essa dor sozinho. Nunca processou, nunca chorou de verdade, nunca permitiu fechamento. Agora tudo está vindo à tona de uma vez. É normal estar confuso. E Rodrigo, o que faço com ele? Ele confessou, está disposto a se entregar. Isso conta para alguma coisa. Mas quer proteção para a filha primeiro. Uma filha que precisa de cirurgia cardíaca. Gabriel riu sem humor, como se o universo estivesse testando até onde vai minha capacidade de perdão. A filha é inocente nisso, eu sei, mas é filha dele, do homem que... Gabriel não conseguiu terminar. Mariana apertou sua mão. Posso te dizer o que acho? Por favor. Acho que você deveria investigar Marco primeiro, confirmar tudo que Rodrigo disse. Porque se ele está dizendo a verdade, Marco é o verdadeiro culpado. Ele planejou, manipulou e saiu livre, enquanto Rodrigo, que também é culpado, sim, pelo menos carrega a culpa. Rodrigo não carregava nada até ser forçado. Ele fugia há 15 anos. Verdade, mas agora está enfrentando. Isso tem que significar algo. Gabriel ficou em silêncio, processando. E sobre a criança, o que faço? Você é médico. Salvou o pai dela porque era seu juramento. A mesma lógica se aplica. Mas nada. Isabela não escolheu o pai. Não escolheu nascer com cardiopatia. Ela é vítima tanto quanto você. Mariana se virou para encará-lo completamente. Gabriel, sei que você está com raiva. Tem todo o direito. Mas se deixar essa raiva controlar suas decisões sobre uma criança inocente, você se torna como eles. Como Marco, que sacrificou Clara. Como Marcão, que atirou sem pensar. Ela tinha razão. Gabriel sabia que tinha. Como eu investigo Marco sem levantar suspeitas? Ele perguntou. Becker, ele ainda tem contatos na polícia. Pode investigar discretamente. Gabriel assentiu. E Rodrigo? Deixa ele se recuperar. Consegue o depoimento por escrito. Depois decide. E se ele fugir quando tiver chance? Você realmente acha que vai? Gabriel pensou em Rodrigo chorando, confessando, falando da filha. Não acho. Então confia no seu instinto. Eles ficaram em silêncio confortável, apenas o som da cidade ao fundo. Mariana, Gabriel disse eventualmente. Sim? Obrigado por estar aqui, por me aguentar todos esses anos. Ela sorriu tristemente. Sempre vou estar aqui, Gabriel. Não importa o que aconteça. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em anos. Viu a mulher linda que ela era. A amiga leal. A pessoa que nunca desistiu dele mesmo quando ele desistira de si mesmo. Eu não mereço você, ele disse baixinho. Provavelmente não, ela brincou. Mas me tem mesmo assim. Por um momento, Gabriel considerou beijá-la. Seria fácil, confortável, uma fuga da dor. Mas não seria justo. Não agora. Não quando estava tão quebrado. Deveria ir, ele disse, se levantando. Obrigado pelo chá. E pela sanidade. Sempre. Ela o acompanhou até a porta. Gabriel, promete que não vai fazer nada impulsivo? Prometo tentar não fazer. É o melhor que vou conseguir, não é? É. Ela o abraçou.
Então toma cuidado e me liga se precisar. Vou ligar. Quando saiu, Gabriel se sentiu marginalmente melhor. Ainda perdido, ainda com raiva, mas com um caminho à frente. Primeiro, confirmar a história de Rodrigo. Segundo, confrontar Marco. Terceiro, decidir o que fazer com Rodrigo e sua família. E talvez, só talvez, começar a processar 15 anos de dor enterrada. Mas primeiro, precisava fazer uma ligação. Becker atendeu no terceiro toque. Gabriel? É meia-noite. Preciso que você investigue alguém, discretamente. Quem? Marco Andrade, meu ex-cunhado. Mora no Rio agora. Por quê? Gabriel contou tudo. A confissão de Rodrigo, o envolvimento de Marco, as dívidas, a motivação. Quando terminou, Becker soltou um palavrão baixo. Filho da puta, esteve na nossa cara o tempo todo. Você consegue confirmar? Finanças dele em 2011, conexões com criminosos, qualquer coisa. Vai demorar. Registros antigos, outra jurisdição. Becker pausou. Mas sim, vou fazer, porque se isso for verdade, vou prender esse desgraçado pessoalmente. Obrigado. Gabriel, o que você vai fazer quando confirmarmos? Ainda não sei. Não faça besteira. Deixa a lei trabalhar. A lei teve 15 anos. Não funcionou. Porque não tínhamos as peças certas. Agora temos. Becker suspirou. Confia em mim. Mais alguns dias. Prometo que vamos fazer justiça do jeito certo. Ok. Alguns dias. Gabriel desligou e dirigiu para casa. A casa vazia e silenciosa o esperava, como sempre. Mas dessa vez, pela primeira vez em anos, havia algo além de vazio. Havia propósito. Os próximos 5 dias foram os mais longos da vida de Gabriel. Durante o dia, mantinha a rotina normal. Cirurgias, rounds, consultas. À noite, encontrava-se com Becker em cafés discretos, revisando informações que o delegado conseguia cavar. E funcionou. Registros bancários de Marco Andrade em 2011 mostravam dívidas massivas, cartões de crédito estourados, empréstimos de agiota, ameaças de processo. Então, misteriosamente, 2 meses após o assassinato de Clara, depósito de R$25 mil. Origem: consultoria. Consultoria, Becker cuspiu a palavra. Metade dos 50 mil que sua esposa carregava em cheques. Ele conseguiu descontar os cheques? Provavelmente falsificou a assinatura dela antes do assassinato, com antecedência, como parte do plano. Becker mostrou mais documentos. E olha isso, telefonemas do celular de Marco para um número registrado sob nome de Marcos Antônio Ribeiro, o nome real de Marcão. 5 ligações na semana antes do assassinato. Gabriel sentiu raiva queimando. É evidência suficiente? Para abrir investigação, sim. Para condenação, talvez. Depende se conseguimos mais. Becker se recostou. Mas há um problema. Qual? Prescrição. Homicídio não prescreve, mas participação em crime pode ter nuances legais depois de 15 anos. Advogado bom pode alegar que Marco apenas forneceu informação não sabendo que resultaria em morte. Ele sabia. Eu sei, mas provar em tribunal? Becker balançou a cabeça. Precisamos de confissão, ou testemunha que o implique diretamente. Rodrigo, ele ouviu Marcão falando sobre o cunhado. Palavra de ex-presidiário contra empresário respeitável não vai ser fácil. Becker tamborilou os dedos na mesa. Mas com as evidências financeiras, telefonemas e depoimento de Rodrigo combinados, talvez, só talvez. Gabriel processou isso. Quanto tempo até ter caso sólido? Semanas, talvez meses. Preciso coordenar com polícia do Rio, conseguir mandados, entrevistar pessoas. Não temos meses. Por quê? Porque Rodrigo vai se entregar em breve e quando isso acontecer, Marco vai saber que alguém está falando, vai fugir ou destruir evidências. Becker ponderou. Então precisamos de outro caminho. Qual? Você. Gabriel piscou. Eu? Você ainda tem contato com o Marco, não tem? Ele me liga às vezes, cartões de Natal, essas coisas. Liga para ele, marca encontro.
Diz que está passando pelo Rio, quer vê-lo. Conversa casualmente sobre Clara, sobre o caso não resolvido. Becker se inclinou e grava tudo. Se ele escorregar, admitir algo, mostrar culpa, temos ele. Isso não é ilegal. Em conversas privadas entre duas partes, uma pode gravar sem consentimento da outra em muitos contextos. Tem um advogado que confirma a viabilidade para tribunal. Becker olhou firme, mas vai ser perigoso. Se Marco perceber, pode atacar. Não me importo com perigo. Deveria. Ele já matou 2 pessoas. O que impede de fazer terceira? Gabriel considerou. A ideia de ver Marco cara a cara, de olhar nos olhos do homem que destruíra sua vida. Eu faço, ele disse. Tem certeza? Absoluta. Becker assentiu de verdade. Então vamos preparar você. No hospital, Rodrigo se recuperava bem. Gabriel o visitava diariamente, sempre profissional, sempre distante. Mas Rodrigo via através da fachada. Você descobriu algo, Rodrigo disse no 4º dia. Sobre Marco. Gabriel checava os monitores, evitando olhar direto. Estou investigando. Encontrou evidências? Algumas. Precisamos de mais. Posso ajudar? Posso, não sei, testemunhar? Dar detalhes? Já está ajudando. O depoimento por escrito que você deu é útil. Silêncio. Minha filha veio me visitar ontem, Rodrigo disse suavemente. Jéssica trouxe ela. Isabela ficou assustada com todos os tubos e máquinas, mas eventualmente se acostumou. Sentou na cadeira e desenhou para mim. Gabriel não respondeu, mas parou de fingir checar monitores. Ela desenhou nossa família, Rodrigo continuou. Eu, ela, a mãe, todo mundo sorrindo, segurando mãos. Ela disse, quando o papai ficar bom, vamos ao parque. Sua voz quebrou. Ela não sabe que, quando eu ficar bom, vou para a prisão. Você contou para Jéssica sobre o acordo? Contei, sobre tudo. O crime, você, tudo. Rodrigo limpou os olhos. Ela ficou destruída, mas entendeu. Disse que ia apoiar, que ia esperar, que ia cuidar de Isabela. Ela é mais forte que você merece. Eu sei, mas a Isabela, ela vai precisar de cirurgia em algum momento. Sem meu salário, Jéssica não vai conseguir pagar. O SUS tem lista de espera de anos. Não é meu problema. Eu sei que não é, mas... Rodrigo respirou fundo. Você é cirurgião cardíaco. Poderia operá-la, ou indicar alguém. Eu pagaria eventualmente, de alguma forma. Com que dinheiro? Vai estar na cadeia. Então, consideraria caridade por uma criança inocente? Gabriel finalmente o encarou. Você tem uma coragem absurda. Matar minha família e pedir que eu salve a sua? Não estou pedindo por mim. Estou pedindo por ela. A resposta é não. Ele começou a sair, mas Rodrigo o chamou. Quando você for confrontar Marco, tome cuidado. Ele é perigoso, mais do que eu jamais fui. Gabriel parou na porta. Como você sabe que vou confrontá-lo? Porque eu faria o mesmo. E porque você não é homem que deixa injustiça sem resposta. Rodrigo se recostou na cama. Só não se torne como ele no processo. Você é médico, salva vidas, não tira. Conselhos morais de assassino, que irônico. Exatamente porque sou assassino que sei do que estou falando. Vivi 15 anos com sangue nas mãos. Não desejo isso para ninguém, nem para você. Gabriel saiu sem responder, mas as palavras ficaram com ele. Gabriel pegou o voo para Rio de Janeiro na sexta-feira seguinte. Ligara para Marco 2 dias antes, casual, dizendo que estaria na cidade para congresso médico. Marco ficara entusiasmado. Que ótimo, vamos jantar. Tenho tanto para te contar. A facilidade com que ele mentia era perturbadora. O restaurante era chique, vista para a praia de Ipanema. Gabriel chegou cedo, escolheu mesa em canto, testou o gravador minúsculo que Becker fornecera, preso sobre a camisa, praticamente invisível. Marco chegou 15 minutos atrasado,
sorridente e bronzeado, parecendo 10 anos mais jovem que no funeral de Clara. Gabriel! Ele abraçou forte. Cara, faz quanto tempo? 5 anos? 6, desde que você se mudou. Tempo voa. Marco se sentou, pediu vinho caro sem olhar o preço. Como você está? Como está o trabalho? Bem? E você? Como está o Rio? Maravilhoso. Melhor decisão que tomei. Marco se inclinou, conspiratório. Sabe, São Paulo tinha muitas memórias ruins. Fernanda concordou que precisávamos de recomeço. Memórias ruins que você criou, Gabriel pensou. Eles conversaram amenidades por alguns minutos. Trabalho de Marco, gerente de hotel, a vida de Fernanda, estava bem, filhos não tinham. Então Gabriel direcionou a conversa. Sabe, estive pensando muito em Clara ultimamente. Marco ficou sério imediatamente. Ah, deve ser difícil, especialmente perto do aniversário. 15 anos mês que vem. 15 anos, Marco repetiu balançando a cabeça. Nunca pegaram os responsáveis, pegaram? Não, mas surgiram novas pistas recentemente. Marco ficou imperceptivelmente tenso. Sério? Que tipo? Testemunha, alguém que estava lá. Gabriel observou atentamente. Lembra daqueles 2 homens nas fotos de segurança? Encontramos um. Encontraram? Marco engoliu em seco. Ele está preso? Ainda não, mas está cooperando, dando informações. Que tipo de informações? Sobre quem planejou o assalto. Aparentemente não foi aleatório. Gabriel tomou um gole de vinho, mantendo o tom casual. Ele disse que alguém de dentro deu informações. Sabia sobre o dinheiro, sobre a rota de Clara, tudo. O rosto de Marco estava pálido agora. De dentro? Como assim? Alguém próximo da família. Silêncio pesado. Isso é loucura, Marco disse finalmente. Quem da família faria isso? Boa pergunta. Gabriel se inclinou. Alguém que talvez tivesse motivos financeiros ou pessoais? Gabriel, o que você está insinuando? Não estou insinuando nada, apenas repetindo o que a testemunha disse. Gabriel pausou. Ela mencionou algo sobre cunhado. Você era cunhado de Clara, não era? Marco levantou as mãos. Espera, você está me acusando? Sério? Estou apenas fazendo perguntas. Perguntas ofensivas? Marco se levantou. Eu amava a Clara. Era minha cunhada, família. E você vem aqui, depois de tudo que passamos juntos, me acusar de organizar o assassinato dela? Eu não fiz isso. Pessoas olharam. Marco percebeu. Sentou-se de novo, tentando se recompor. Desculpa, ele disse mais baixo. Mas isso é absurdo. Onde você tirou essa ideia? Como eu disse, a testemunha. Essa testemunha está mentindo, provavelmente tentando reduzir a própria pena, culpando outra pessoa. Marco pegou o copo de vinho com mãos trêmulas. Gabriel, eu juro, eu não tive nada a ver com aquilo. Então, por que você depositou 25 mil 2 meses depois, exatamente metade dos 50 mil que Clara estava levando? Marco congelou completamente. Eu investiguei, Gabriel continuou calmamente. Seus registros bancários, as dívidas que você tinha, os telefonemas para Marcos Antônio Ribeiro, conhecido como Marcão, um dos homens que matou Clara. Você investigou minha vida? Responda a minha pergunta. De onde veio o dinheiro? Marco ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais fria, calculista. Você não pode provar nada. Então é verdade. Eu não disse isso. Mas também não negou. Gabriel se inclinou, mantendo voz baixa, mas intensa. Você planejou, Marco. Você sabia sobre o dinheiro, passou informações para criminosos e quando Clara morreu, embolsou metade. Prove. Os registros bancários provam, os telefonemas provam. E quando o Rodrigo testemunhar, a palavra de ex-presidiário contra a minha? Boa sorte. Por quê? Gabriel perguntou genuinamente confuso. Dinheiro? Inveja? O quê? Marco ficou quieto. Então finalmente falou. Você roubou ela de mim. O quê? Clara, nós namoramos primeiro. Eu a amei primeiro. Marco apertou o copo. Mas então você apareceu. Médico brilhante, futuro promissor. E ela me trocou por você. Isso foi 20 anos atrás.
Não importa, eu nunca superei. Casei com Fernanda, sim, mas sempre foi Clara, sempre. Ele olhou para Gabriel com ódio puro. E você tinha tudo. Ela, a filha linda, a carreira, o dinheiro. Enquanto eu tinha dívidas, casamento morno, nada. Então você a matou. Eu não matei ninguém, eu apenas passei informações. Não era para ser assassinato, só assalto, pegar o dinheiro e ir embora. Marco estava falando mais rápido agora, desmoronando. Mas aquele idiota drogado do Marcão entrou em pânico e atirou. Não era para ser assim. Mas foi. E você pegou o dinheiro mesmo assim? Marco cobriu o rosto. Eu não queria, mas já estava feito e eu precisava. Você é um monstro. E você é o quê? Santo? Marco olhou para ele. Você salvou o Rodrigo, não foi? O homem que matou sua família. O salvou. Por quê? Porque sou médico. Não, porque é covarde. Marco se inclinou. Não conseguiu deixá-lo morrer porque isso faria de você como eu. Mas me olha agora, Gabriel. Olha o ódio nos seus olhos. Você quer me matar. Sei que quer. Gabriel não respondeu porque era verdade. Mas não vai fazer, Marco continuou, porque é fraco. Sempre foi. Clara sabia disso. É por isso que... Por isso que o quê? Marco parou, percebendo que disse demais. Nada. Termina a frase. Não. Termina! Pessoas olharam de novo. Gabriel respirou fundo, controlando-se. O que Clara sabia? Ele perguntou mais calmamente. Marco olhou para ele com algo parecido com pena. Você realmente não sabe, sabe? Saber o quê? Por que ela estava indo me encontrar naquela noite? O mundo inclinou. Ela não estava indo me encontrar. Estava voltando de uma reunião de trabalho. Mentira que ela te contou. Marco riu amargamente. Ela vinha da minha casa. Tínhamos nos encontrado algumas vezes, nos meses antes dela morrer. Você está mentindo. Estou? Pergunta para Fernanda. Ela suspeitava. É parte do motivo de termos nos mudado, porque ela não conseguia mais olhar para mim. Marco se recostou. Clara e eu estávamos tendo um caso. Ela ia pedir divórcio, Gabriel. Ia ficar comigo. Mentira! Você gravou essa conversa toda, não foi? Sei que gravou. Becker provavelmente te equipou. Tudo bem, tenho advogados. Vão dizer que você me coagiu, que eu estava sob pressão emocional, que não pode ser usado. Ele se levantou, jogou o dinheiro na mesa. Mas mesmo se me prenderem, mesmo se eu for condenado, Marco se inclinou perto, sussurrando. Você sempre vai saber a verdade, que sua santa esposa estava me traindo, que a vida perfeita que você pensa que tinha era mentira. E isso, Gabriel, vai te corroer mais do que qualquer prisão corroeria a mim. Ele saiu. Gabriel ficou sentado, atordoado, mundo desmoronando ao redor. A gravação. Ele tinha a confissão. Mas a que custo? Gabriel ficou no restaurante por mais de 1 hora depois que Marco saiu. Pediu uísque, depois outro. O gravador ainda estava ligado, capturando apenas silêncio e o tinir ocasional de gelo no copo. Seu celular vibrou. Becker. Conseguiu? O delegado perguntou ansiosamente. Consegui. Ele confessou? Sim, tudo. O planejamento, os telefonemas, o dinheiro. Gabriel tomou um gole. E mais. Mais? Gabriel contou sobre a alegação de Marco, o suposto caso com Clara. Becker ficou em silêncio por um momento. Ele pode estar mentindo, tentando te desestabilizar. Pode, mas... Gabriel fechou os olhos. Havia detalhes, coisas que ele sabia, encontros que explicavam inconsistências que nunca questionei. Que inconsistências? Gabriel pensou. Reuniões de trabalho que Clara mencionava vagamente, chegadas tardias em casa, o perfume diferente que ele notara algumas vezes, mas atribuíra a presente de amiga. Pequenas coisas que individualmente não significavam nada, mas juntas... Eu preciso saber a verdade, ele disse, antes de entregar a gravação. Preciso saber se ele está mentindo ou não. Gabriel, isso foi há 15 anos. Clara está morta. Importa. Importa! Ele praticamente gritou. Pessoas olharam. Ele abaixou a voz. Importa porque passei 15 anos idealizando ela, lamentando nosso amor perfeito. Se era mentira. Então o quê? Você não processa Marco?
Não sei, só sei que preciso saber a verdade. Becker suspirou. Como você vai descobrir? Fernanda, a irmã de Clara. Se houve caso, ela deve saber. Marco disse que ela suspeitava. Fernanda mora no Rio também? Sim, mesmo bairro que Marco. Você vai falar com ela? Amanhã, antes de voltar para Porto Alegre. Toma cuidado, Marco pode ter avisado ela. Podem armar algo. Não me importo. Gabriel desligou. Ele pagou a conta e saiu para a noite carioca. Caminhou pela orla, mar escuro à esquerda, cidade brilhante à direita, tentando processar tudo. Marco confessou, evidência gravada, caso resolvido. Mas a que custo? Se Clara realmente o traíra, o que isso significava? Toda a dor dos últimos 15 anos, todo o luto, toda a idealização baseada em mentira? Ou Marco mentia para causar dor final, vingança psicológica, mesmo sabendo que seria preso? Gabriel precisava saber. Na manhã seguinte, tocou a campainha do apartamento de Fernanda às 9 em ponto. Ela atendeu pessoalmente, mulher de 40 e poucos anos, parecida com Clara ao redor dos olhos. Quando o viu, seu rosto empalideceu. Gabriel, eu não esperava você. Marco te ligou? Ligou. Ela se afastou da porta. Disse que você veio acusá-lo de coisas terríveis. Não acusar, confrontar com provas. Gabriel entrou. O apartamento era modesto, limpo, impessoal. Podemos conversar? Fernanda assentiu, gestos nervosos indicando um sofá. Ela se sentou em cadeira oposta, mãos entrelaçadas no colo. Marco disse que você sabe sobre Clara, Gabriel começou. Sobre eles. Fernanda fechou os olhos. Então é verdade, ele contou. O coração de Gabriel afundou. Então houve caso. Gabriel, eu sinto muito. Eu devia ter te contado na época, mas Clara me fez jurar silêncio. E depois que ela morreu, pensei, qual o sentido? Só causaria dor. Conta agora, tudo. Fernanda respirou fundo. Começou uns 6 meses antes dela morrer. Marco e eu estávamos passando por fase difícil. Ele tinha dívidas, estava bebendo muito, ficando agressivo. Clara vinha me visitar frequentemente, dar suporte. E Marco? Ele ainda tinha sentimentos por ela. Nunca superou o relacionamento deles da faculdade. Fernanda limpou lágrima que escapou. Uma noite eu estava fora visitando minha mãe. Clara veio ver Marco para falar sobre as dívidas dele, oferecer ajuda. Eles beberam vinho, conversaram e dormiram juntos. Gabriel terminou, voz morta. Sim, Clara me contou depois, destruída de culpa. Disse que foi erro, que nunca aconteceria de novo, mas aconteceu. Algumas vezes, 3 ou 4 nos meses seguintes. Fernanda olhou para ele. Mas Gabriel, ela ia terminar. Me disse 1 semana antes de morrer que ia confessar a você, pedir divórcio, tentar recomeçar. Com Marco? Não, ela percebeu que não o amava. O caso foi fuga. Ela estava infeliz, você estava sempre no hospital, vocês mal se falavam. Não justifica, eu sei, mas... Ela estava infeliz, Gabriel repetiu. Por quê? Fernanda hesitou. Porque vocês cresceram separados. Você vivia para o trabalho. Ela se sentia sozinha, negligenciada. E Sofia estava começando escola, precisando mais atenção, mas você nunca estava lá. Cada palavra era uma facada. Eu trabalhava para dar a elas boa vida. Eu sei, mas Clara não queria dinheiro, queria você. Fernanda se inclinou. Gabriel, ela te amava. O caso com Marco foi erro, ela sabia disso, ia consertar. Mas nunca consertou, morreu antes. Sim, e Marco, eu acho que ele planejou o timing por isso. Quando Clara disse que ia terminar o caso e confessar a você, ele entrou em pânico. Tinha dívidas, estava perdendo Clara de novo, estava desesperado. Gabriel processou isso. Você sabia que ele estava envolvido no assassinato? Suspeitava, especialmente quando o dinheiro apareceu misteriosamente depois, mas não tinha provas e tinha medo. Medo? De Marco? Do que ele faria se eu falasse? Ele me ameaçou uma vez. Disse que se eu contasse qualquer coisa a alguém, eu teria acidente também. Fernanda tremeu. Então me calei. Fui covarde. Desculpa. Gabriel não sabia o que sentir. Raiva? Traição? Alívio de saber a verdade? Tudo junto. Por que você ainda está com ele? Ele perguntou. Não estou, não realmente.
Fernanda mostrou o apartamento. Isso é meu, moro sozinha. Marco tem outro lugar. Somos casados apenas no papel. Estou juntando dinheiro para divórcio e advogado. Por que me conta isso agora? Por que não continuar mentindo? Porque já menti tempo suficiente e porque ela pegou o envelope de gaveta próxima. Porque Clara me deu isso dias antes de morrer. Pediu para guardar e dar a você se algo acontecesse com ela. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. O que é? Não sei, nunca abri. Era para você. Ele olhou o envelope, papel amarelado pelo tempo, nome dele escrito na caligrafia de Clara. Obrigado, ele disse. Gabriel, o que vai fazer? Sobre Marco. Vou processá-lo. Tenho gravação dele confessando tudo. Com sua testemunha também ele vai ser condenado. Fernanda assentou, aliviada. Bom, ele merece. E você vai testemunhar? Sobre as dívidas, o comportamento dele, tudo? Vou. É hora de parar de proteger monstros. Gabriel se levantou para sair, então parou. Uma última pergunta. Clara, ela amava a Sofia, certo? Mesmo com tudo? Amava mais que tudo no mundo. Sofia era a luz da vida dela. Você, Gabriel. Apesar de tudo, ela te amava, apenas se perdeu no caminho. Todos nós nos perdemos, Gabriel disse baixo. De volta ao hotel, Gabriel ficou olhando o envelope por 1 hora antes de abrir. Finalmente, rasgou o lacre. Dentro, 2 páginas escritas à mão. Letra de Clara, inconfundível. Meu querido Gabriel, se você está lendo isso, significa que algo terrível aconteceu. Fernanda prometeu guardar esta carta e entregar apenas em emergência. Espero que nunca precise, mas se precisar... Preciso confessar algo que deveria ter dito pessoalmente, mas não tive coragem. Sou covarde assim. Estive tendo um caso com o Marco nos últimos meses. Foi erro terrível, imperdoável. Não tenho desculpas, apenas razões patéticas. Solidão, negligência mútua, fraqueza. Mas terminou. Eu terminei, porque percebi que não amo Marco. Nunca amei. Foi fuga de uma vida que deixei se tornar vazia. Amo você, Gabriel. Sempre amei. Apenas esquecemos de nos amar ativamente. Deixamos a vida, trabalho, responsabilidades, rotina enterrar o que tínhamos. Ia te contar tudo hoje à noite, no nosso aniversário de casamento. Ia pedir perdão, ia suplicar por chance de recomeçar, fazer certo desta vez. Não sei se você me perdoaria, não sei se conseguiríamos consertar, mas queria tentar. Por nós, por Sofia, por tudo que construímos. Se algo acontecer antes de eu conseguir falar, quero que saiba. Meu último pensamento será você. Meu maior arrependimento será ter desperdiçado o tempo que poderíamos ter passado juntos. Minha maior esperança é que você encontre felicidade, mesmo se não for comigo. Cuide da nossa Sofia. Conte a ela histórias bonitas sobre mim, mesmo que eu não mereça. E, por favor, não deixe a dor te consumir. Você é médico, Salvador. Não deixe minha morte te transformar em alguém duro e vazio. Viva, Gabriel. Realmente viva. Não apenas exista. Com todo o amor que tenho, Clara. PS. Os cheques estão no porta-luvas do carro. Não estava levando na bolsa como você pensava. É por isso que os ladrões não encontraram. Só te conto porque se algo acontecer, você vai precisar deles. Desculpa ser prática mesmo numa carta de amor. Gabriel leu e releu. Chorou pela primeira vez em anos. Não lágrimas silenciosas, mas soluços violentos que sacudiram seu corpo inteiro. Clara o traíra, mas também o amava. Planejava consertar, mas morreu antes. E ele passou 15 anos se culpando por não estar lá naquela noite. Mas se tivesse estado, teria ouvido a confissão. Teria sabido sobre Marco e talvez tivesse impedido o assassinato. Ou talvez não. Marco já tinha planos em movimento. Tantos e se, tantos caminhos não tomados. Gabriel pegou o telefone e ligou para Mariana. Oi? Ela atendeu. Como foi? Consegui a confissão e descobri verdades que preferia não saber. Sobre Clara? Sim. Ele contou tudo, o caso, a carta, os planos dela de confessar.
Mariana ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse: "Você a perdoa?" "Não sei. Ela está morta. Perdão importa? Importa para você, para sua paz." Gabriel pensou. Então, sim, perdoo. Porque ela era humana, falha, como eu, como todos. E Marco? Marco planejou assassinato por ciúme e ganância. Isso não perdoo. Nunca. Bom, Mariana pausou. "Quando você volta?" "Amanhã. Preciso entregar a gravação para Becker, começar o processo legal." "E depois?" "Depois, não sei. Pela primeira vez em 15 anos, não sei o que vem depois." "Talvez isso seja bom. Significa que você finalmente parou de viver no passado." Gabriel olhou pela janela do hotel. Rio de Janeiro iluminado, cidade de milhões de vidas acontecendo simultaneamente. "Talvez," ele concordou. Gabriel voltou a Porto Alegre no dia seguinte com a gravação. Becker ouviu tudo, face ficando progressivamente mais escura. Quando terminou, bateu a mão na mesa. "Filho da puta, confessou tudo. Isso é ouro, Gabriel. Mas o testemunho de Fernanda e os registros financeiros? Temos ele. Quanto tempo até a prisão?" "Preciso coordenar com polícia do Rio, conseguir mandado de prisão, extradição se necessário." Becker calculou. 2 semanas, talvez 3. "E Rodrigo? Precisa do testemunho dele?" "Ajudaria, mas com a gravação e Fernanda, podemos processar mesmo sem." Becker olhou para ele. "Por quê? Você fez acordo com ele?" Gabriel não respondera diretamente. "Ele quer garantias para a família antes de se entregar." "Que tipo de garantias?" "A filha tem cardiopatia. Precisa de tratamento que ele não pode pagar da cadeia." Becker encostou-se na cadeira. "E você vai ajudar?" "Não decidi ainda." "Gabriel." Becker escolheu palavras cuidadosamente. "Entendo o dilema, mas Rodrigo é criminoso. Matou sua família. Não deve nada a ele. Não devo. Mas devo à criança inocente? Essa é decisão sua. Apenas não deixe culpa te guiar. Você não é responsável por consertar as consequências dos crimes dele." "Eu sei." Gabriel se levantou. "Quando Marco for preso, me avisa. Vou estar lá pessoalmente. Quero ver a cara dele quando as algemas fecharem." Gabriel saiu da delegacia e dirigiu direto para o hospital. Rodrigo estava sendo preparado para a alta. Recuperação fora excepcional. Poderia continuar tratamento ambulatorial. "Doutor Tavares," ele disse quando Gabriel entrou. "Ouvi dizer que você viajou." "Viajei. Ao Rio. Confrontei Marco." Rodrigo se sentou mais ereto. "E?" Ele confessou. "Tudo. Tenho gravação. Ele será preso nas próximas semanas." Alívio e tristeza misturados no rosto de Rodrigo. Então, finalmente, justiça. Parcial. Marcão está morto. Marco será preso, mas você ainda está livre. Por enquanto, dei minha palavra. Quando você quiser, me entrego." Gabriel puxou uma cadeira, sentou. "Sobre isso, conversei com Becker. Tecnicamente, ele não precisa de seu testemunho. A gravação e outros testemunhos são suficientes." Rodrigo franziu a testa. "Então, o que isso significa?" "Significa que você pode se entregar ou não." Silêncio chocado. "Você está dizendo... está me deixando ir?" "Não. Estou dizendo que a escolha é sua." Gabriel se inclinou. "Você pode fugir, mudar de nome, mudar de cidade, tentar recomeçar. Ou pode fazer o certo, confessar, pagar pelo crime, aceitar consequências. Por que me daria a escolha? Porque quero ver quem você realmente é. Se o arrependimento é real ou apenas autoproteção." Rodrigo olhou para as mãos. "Se me entregar, minha filha fica sem pai. Jéssica fica sozinha. Isabela não terá dinheiro para a cirurgia quando precisar. Sim, mas se eu fugir, vivo na mentira. Isabela cresce sem saber quem o pai realmente é. E eu nunca tenho paz." "Também verdade." Rodrigo lutou visivelmente. Finalmente disse: "Tem como fazer as duas coisas? Me entregar, mas garantir que Isabela tenha tratamento?" "Como?" "Você é cirurgião cardíaco. Poderia operá-la quando precisar, sem custo. Como, não sei, caridade, redenção?" Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. "Você está pedindo que eu salve a filha do homem que matou minha filha?
Estou pedindo que você seja o homem que já é, médico que salva crianças inocentes independente de quem são os pais. E se eu disser não, então me entrego mesmo assim, porque é o certo. Mas Isabela, ela vai sofrer, e isso vai estar na minha consciência junto com tudo mais. Gabriel se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, Porto Alegre seguia. Carros, pessoas, vida acontecendo. Pensou em Sofia, em como ela seria agora aos 20 anos. Talvez na faculdade, talvez apaixonada, talvez com sonhos e medos e toda a complexidade de vida jovem. Pensou em Isabela, 7 anos, inocente, com um coração defeituoso não por escolha, mas por acaso genético. Pensou no juramento que fizera há tantos anos atrás. Primeiro, não causar dano. Eu vou operá-la, ele disse sem se virar. Quando precisar, sem custo, mas com condições. Quais? Você se entrega hoje, confessa tudo, aceita qualquer sentença que receber. Aceito. E Jéssica, ela traz Isabela para consultas regulares, monitoramento constante. Quando chegar a hora da cirurgia, eu faço, mas até lá, acompanhamento completo. Ela vai concordar. Obrigado, doutor. Obrigado. Gabriel finalmente se virou. Não me agradeça. Faço isso por Isabela, não por você. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Becker vai vir te buscar em 1 hora. Prepare-se. Gabriel saiu sem olhar para trás. No corredor, Mariana o esperava. Ouvi a conversa, ela admitiu. Desculpa, não resisti. Não tem problema. Você fez a coisa certa. Fiz? Sim. Salvou uma criança, permitiu que criminoso enfrente justiça e... Ela pegou a mão dele. Começou a se curar. Não me sinto curado. Cura não é sentimento instantâneo, é processo. E você deu o primeiro passo. Gabriel apertou a mão dela. Obrigado por tudo, por anos de paciência. Sempre. Eles ficaram ali, no corredor movimentado do hospital, apenas segurando mãos, não precisando dizer mais nada. 3 semanas depois, 2 eventos aconteceram simultaneamente. Em Porto Alegre, Rodrigo Ferreira foi formalmente acusado de homicídio qualificado, roubo e outros crimes. Confessou tudo em depoimento detalhado. Promotoria pediu pena máxima, 30 anos. No Rio de Janeiro, Marco Andrade foi preso em seu local de trabalho. Resistiu, gritou, tentou fugir, mas Becker estava lá, viajara especialmente e teve prazer particular em fechar as algemas pessoalmente. Marco Andrade, Becker disse formalmente, você está preso por homicídio doloso qualificado, associação criminosa e outros crimes. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra você. Marco olhou ao redor desesperadamente, colegas assistindo chocados, segurança do hotel, curiosos. Vocês não têm provas, ele gritou. Temos gravação sua confessando tudo, testemunhas, registros financeiros. Becker sorriu friamente. Você acabou. Enquanto era levado, Marco gritou. Gabriel, eu sei que você está por trás disso. Você vai pagar. Você... A porta da viatura bateu, cortando suas ameaças. Becker ligou para Gabriel. Está feito. Ele está preso. Gabriel estava em cirurgia, procedimento de rotina, não emergência, mas pausou quando recebeu a notícia. Obrigado, Renato. Obrigado a você. Sem sua coragem de confrontá-lo, nunca teríamos conseguido. Gabriel desligou e voltou à cirurgia, mas pela primeira vez em 15 anos sentiu algo parecido com paz. Não felicidade, não alegria, apenas paz. O julgamento de Marco Andrade durou 3 meses. Sua defesa tentou argumentar coação, provas obtidas ilegalmente, testemunhas não confiáveis. Nada funcionou. A gravação era clara. O testemunho de Fernanda, devastador. Os registros financeiros, incriminadores. Júri deliberou por 6 horas. Veredito, culpado de todos os crimes. Sentença, 28 anos de prisão. Gabriel estava na sala quando a sentença foi lida. Marco olhou diretamente para ele, ódio puro nos olhos. Mas Gabriel apenas olhou de volta calmo, impassível. Acabou. Rodrigo foi sentenciado separadamente.
Sua confissão completa, cooperação e arrependimento genuíno foram considerados fatores atenuantes, mas o crime permanecia hediondo. Sentença: 22 anos. Jéssica estava na sala, chorando silenciosamente. Isabela, graças a Deus, não estava, muito jovem para entender. Depois da sentença, Rodrigo pediu para falar com Gabriel. Encontraram-se em sala privada, guardas presentes. "Obrigado", Rodrigo disse, "por tudo, por salvar minha vida, por cuidar de Isabela." "Como ela está?", Gabriel perguntou. "Bem, Jéssica leva ela para consultas todo mês como você pediu. Dizem que a cirurgia pode ser necessária em 1 ou 2 anos. Quando for necessária, eu farei." "Eu sei. E isso significa tudo." Rodrigo limpou lágrimas. "Isabela pergunta por mim. Jéssica conta que papai está em lugar longe, mas voltará um dia. Ela ainda é jovem, vai esquecer de mim." "Talvez seja melhor assim." "Talvez." Rodrigo olhou para as próprias mãos algemadas. Você acha que 22 anos é tempo suficiente para pagar pelo que fiz?" "Não existe tempo suficiente, mas é o que temos." "Justo." Rodrigo se levantou para sair, então parou. "Doutor Tavares, Gabriel, eu espero que você encontre felicidade, depois de tudo. Você merece." Gabriel não respondeu, mas assentiu. 6 meses após os julgamentos, Gabriel operou Isabela. A cirurgia foi complexa. Reparo de defeito no septo ventricular, mais complicado que esperado. Mas ele era um dos melhores e tinha motivação extra. Mariana foi sua anestesista, como sempre. "Como você está?", ela perguntou enquanto preparavam. Curiosamente calma. "Por que você já fez isso 1000 vezes?" "Não, porque parece certo. Como fechar círculo." A cirurgia durou 6 horas, sem complicações. Sucesso completo. Quando Isabela acordou na recuperação, Jéssica estava ao lado, segurando sua mão pequena. "Doutor Tavares salvou você", Jéssica sussurrou para a menina sonolenta. "É um herói." Isabela olhou para Gabriel com olhos enormes. "Obrigada por consertar meu coração." Algo se quebrou e se remontou dentro de Gabriel simultaneamente. "De nada, querida. Agora descansa." Do lado de fora do quarto, Jéssica o alcançou. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa, é meu trabalho." "É mais que trabalho. Você sabia quem Rodrigo era, o que ele fez, e mesmo assim, Isabela é inocente. Ela merece vida plena, independente dos pecados do pai." Jéssica chorou. "Posso abraçar você?" Gabriel hesitou, então permitiu. Ela o abraçou forte, gratidão transbordando. "Rodrigo estava certo sobre você", Jéssica sussurrou para a menina sonolenta. "É um herói." Gabriel hesitou e depois permitiu. Ela o abraçou forte, gratidão transbordando. "Rodrigo estava certo sobre você." Ela sussurrou. "Você é homem bom, melhor que qualquer um de nós merece." Quando ela soltou, Gabriel saiu rapidamente, emoções demais à superfície. Mariana o encontrou na sala de descanso. "Você está bem?" "Estou, acho." Ele se sentou. "É estranho. Salvei a filha do homem que matou minha filha. Deveria me sentir, não sei, conflitado, mas apenas me sinto leve. Porque você fez a coisa certa, e isso liberta." Gabriel olhou para ela. Realmente olhou. "Mariana, posso perguntar algo?" "Claro." "Por que você ficou todos esses anos? Eu era terrível companhia, fechado, frio, impossível. Por que não desistiu de mim?" Ela sorriu tristemente. "Porque eu via quem você era antes da dor e acreditava que aquela pessoa ainda existia, enterrada, mas não morta. E..." Ela hesitou. "Porque eu te amo. Sempre amei." Gabriel ficou imóvel. "Não precisa dizer nada." Ela continuou rapidamente. "Sei que você ainda processa tudo com Clara. Sei que não está pronto. Apenas queria que soubesse que quando estiver pronto, se algum dia estiver, eu estarei aqui." Gabriel pegou a mão dela. "Eu não sei se serei bom nisso, em relacionamento, em abrir de novo. Não precisa saber, apenas precisa tentar. E se eu falhar? Então falhamos juntos e tentamos de novo." Ela apertou a mão dele. "Mas, Gabriel, você passou 15 anos punindo a si mesmo. Acho que já sofreu o suficiente. Está na hora de viver de novo."
Ele pensou na carta de Clara. Viva, Gabriel. Realmente viva. Não apenas exista. Ok, ele disse baixo. Ok? Ok, eu tento, devagar, sem promessas, mas tento. O sorriso de Mariana era radiante. Devagar está ótimo, tenho tempo. E ali, na sala de descanso bagunçada do hospital, cercados de jalecos sujos e xícaras de café frio, Gabriel Tavares deu o primeiro passo real para recomeçar. 5 anos depois. Gabriel estava no jardim da casa quando Mariana saiu com limonada. Isabela ligou, ela disse, se sentando ao lado dele. Quer saber se pode trazer o namorado no próximo domingo. Namorado? Ela tem 12 anos. Mariana riu. 13 agora. E é amigo que é menino, não namorado sério. Relaxa. Gabriel resmungou, mas sorriu. Isabela visitava regularmente, consultas médicas que viraram almoços de família, que viraram tradição. Jéssica também, às vezes trazendo um novo marido, homem gentil, trabalhador, que amava a Isabela como própria. Como foi a visita ao Rodrigo? Mariana perguntou. Gabriel ia à prisão uma vez por ano. Não sabia bem por quê. Obrigação? Fechamento? Algo mais? Ele está bem. Comportamento exemplar. Pode sair em 10 anos com liberdade condicional. E Marco? Apodrecendo, como merece. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo pássaros e vento nas árvores. Você está feliz? Mariana perguntou subitamente. Gabriel pensou honestamente. Sim. Pela primeira vez em 20 anos, sim. Bom, ela pegou a mão dele, anel de noivado brilhando no sol. Ele pedira há 6 meses, casamento planejado para o próximo ano. O telefone de Gabriel tocou. Hospital. Dr. Tavares, emergência cardíaca, você é necessário. Ele se levantou. Mariana também, já acostumada. Vou com você, ela disse. Sempre vem, sempre vou. No carro, Gabriel olhou pelo retrovisor, a casa que compraram juntos, o jardim que plantaram, a vida que construíram. Pensou em Clara e Sofia, sempre pensaria. A dor nunca desapareceria completamente, mas não controlava mais sua vida. Pensou em Rodrigo cumprindo pena, Marco apodrecendo, justiça imperfeita, mas real. Pensou em Isabela crescendo saudável, coração consertado, futuro brilhante. E pensou em Mariana ao seu lado, parceira, amiga, amor. Vida não era perfeita, ainda havia cicatrizes, ainda havia noites difíceis e memórias dolorosas. Mas era vida, real, completa, valendo ser vivida. No hospital, mais uma emergência o esperava, mais uma vida para salvar. E Gabriel Tavares, após anos vivendo como máquina fria, finalmente se sentia humano novamente. Quebrado em alguns lugares, remendado em outros, mas inteiro. Finalmente inteiro. E aí, gostou da história? Então deixa aquele like maroto. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quero saber sua opinião. Compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias. Valeu demais pela sua presença aqui. Um abraço e até a próxima!